O milionário e a mendiga surpreendem ao ver a menina faxineira revivendo seu filho sem esperança. Na imensa mansão que parece engolir o silêncio, Caio caminha cada vez mais para dentro da escuridão que assombra sua casa. O dinheiro, escasso para aliviar o vazio. O filho, Lucas, um garoto preso a uma cadeira de rodas, carrega uma dor que não se mede em lágrimas, mas em olhares vazios, estilhaçados desde o acidente que levou a mãe. O que parecia um espaço de poder e sucesso se transformou num mausoléu de solidão. As paredes frias sussurram uma tristeza que forra cada canto e sufoca qualquer respiração de vida. É neste cenário de desespero que surge Rosa, pequena, simples, trazendo um quê de sutileza que passa despercebido à primeira vista. Uma faxineira do interior de Minas Gerais, com mãos firmes e um olhar de calma incomum. Dizem que no instante em que pisou naquela casa, algo mudou, como se tivesse carregado uma pequena chama na palma das mãos, capaz de iluminar o breu que, devagar, como um trem que hesita antes de seguir viagem. Ninguém esperava que a menina da vassoura mexesse tanto com o imbatível mundo do milionário. Caio, distante, sempre desconfiado das intenções alheias, viu com surpresa a aura suave que Rosa emitiu, um bálsamo escondido sob roupa simples e cheiro de terra molhada. Só mais uma ajuda, pensava ele, mas aos poucos foi percebendo que o silêncio pesado entre ele e o filho começava a se quebrar em fragmentos tênues. Primeiro umas palavras quase inaudíveis, depois um sorriso que tremia, tímido, mas genuíno. Algo que parecia milagre. Foram várias tentativas. Médicos, terapias caras, tudo fracassou. A cadeira de rodas era um cárcere real. Mas Rosa, com seu jeito simples, um toque aqui, uma palavra acolhedora ali, despertou algo dentro do menino. "Levanta, Lucas. A gente tenta, só hoje", sussurrava ela, firme, mas cheia de doçura. E ele, por milésimos de segundo, tentou. A perna tremeu. O mundo pareceu prender a respiração. Mas nem tudo é luz nessa história. Helena, irmã da mulher que se foi, emergiu das sombras com um vendaval de acusações. "Essa moça só quer o que não lhe pertence", murmurava aos ouvidos de Caio, espelhando uma tempestade de desconfiança e medo. Começou o choque. Uma batalha legal que jogava na mesa segredos antigos, medos não ditos e um passado repleto de cicatrizes. Caio, de coração apertado e mãos trêmulas, viu-se dividindo a defesa daquilo que ele nem sabia se merecia, a confiança entre Rosa e seu filho. E agora? O que pode acontecer quando a esperança e o desespero se entrelaçam? Sob o céu nublado daquela manhã, Rosa observou Lucas perdido em sombras de pensamentos que ninguém alcançava. Num impulso tão urgente quanto silencioso, ela tomou uma decisão que podia virar tudo de cabeça para baixo. Um gesto simples, mas carregado de uma força quase proibida. Um movimento que pode mudar a vida deles para sempre, ou trazer consequências que ninguém poderia prever. Quem realmente é Rosa? O que ela fez naquele instante que parecia pequeno, mas terçaria os alicerces daquela casa e daqueles corações despedaçados? E Caio, será capaz de enfrentar os próprios monstros para proteger a luz que enfim começava a nascer? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o que parecia um silêncio impenetrável está prestes a romper e deixar um rastro que ninguém conseguirá apagar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual você adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rosa permaneceu em silêncio, seu olhar fixo em Lucas.
Uma ideia pulsava em sua mente, como um tambor distante. Mas antes que pudesse dar um passo, algo interrompeu a tensão. A porta da mansão se abriu com um estrondo e Helena apareceu. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados como quem trouxe uma tempestade. "O que você está fazendo aqui, Helena?" Caio perguntou, a voz tensa. Ele tentava esconder a preocupação que crescia dentro de si. "Eu soube, sobre a faxineira", gritou Helena, apontando para Rosa. "Você não percebe? Ela tá manipulando você e Lucas. É tudo um plano." Rosa olhou para Caio, confusa. "Manipulando?" sussurrou, mas a indignação começou a rasgar seu peito. Ela só queria ajudar. "Calma, Helena." Caio tentou intervir, mas a irmã estava incontrolável. O nervosismo aumentava a cada palavra. "Vocês dois não veem a verdade? Essa menina, ela está aqui pelo dinheiro. Ela quer algo que não é dela." Insistiu. Cada frase ela apontava o dedo como se quisesse rasgar a alma de Rosa. Antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso ecoou pela mansão. A luz piscou e a tensão foi substituída por um silêncio gelado. Todos se voltaram para a origem do barulho, e do fundo da sala surgiu um homem. A presença dele era imponente, e seu olhar penetrante parecia perfurar a alma de cada um na sala. Era Eduardo, o ex-marido de Helena. E todos sabiam que sua aparição não era uma boa notícia. "Caio", disse Eduardo com uma voz acusadora, "você tem que saber a verdade. A mulher que você deixou entrar parece um anjo, mas tem mais segredos do que você imagina." Helena olhou para Eduardo, surpresa e nervosa ao mesmo tempo. "O que você quer dizer com isso?" ela exigiu, enquanto Rosa estava paralisada. O ar parecia ter se tornado denso e pesado. "Rosa, tem uma ligação com a sua falecida esposa. Não é apenas um mistério qualquer. É algo que pode tirar tudo de vocês." Eduardo lançou uma bomba que fez todos trocarem olhares confusos. O mundo de Caio começou a desmoronar. "Eu não conheço essa mulher", Caio afirmou, mas a incerteza em sua voz foi inconfundível. "Não a conhecia? Você não se lembrou do anel que ela usava? O mesmo anel que a Ana tinha?" "Ela é irmã da Ana", anunciou Eduardo, a revelação caindo como uma espada sobre todos ali. Helena ficou sem palavras, seu queixo caiu. Lucas, embora preso em sua solidão, olhou para Rosa com uma expressão que misturava dúvida e medo. O golpe foi tão duro que Rosa sentiu as pernas tremerem. Irmã da esposa falecida? Como isso era possível? O momento congelou a respiração de todos. A luz da mansão parecia mais fraca, como se o universo estivesse segurando a respiração junto com eles. O que essa revelação significava? Os segredos que agora se espremeram entre eles estavam prestes a se desdobrar em um turbilhão de acusações e verdadeiras intenções. Caio olhou desesperado para Rosa, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. O silêncio, que antes guardava esperança, agora estava impregnado de uma verdade assustadora. Ventos de pânico sussurram pelo espaço, e o que antes parecia um milagre se tornava uma trama de intrigas e revelações. O que aconteceria agora? A relação entre eles estava prestes a ser desafiada de uma maneira que ninguém poderia prever. O que mais estava escondido neste jogo de sombras e mentiras? A única certeza era que o próximo passo poderia destruir tudo ou criar um novo caminho de possibilidades. E assim, no coração daquela mansão, os segredos começavam a sair do esconderijo. Mas a luz, que começava a brilhar, poderia também apagar-se, deixando tudo em trevas mais uma vez. O momento congelou a respiração de todos. A luz da mansão parecia mais fraca, como se o universo estivesse segurando a respiração junto com eles. Rosa olhou para Caio, buscando segurança em seus olhos, mas o medo gripava cada expressão dele. Helena, confusa, olhava de um lado para o outro, sem saber se acreditava na revelação ou se pensava que Eduardo estava louco. Eu não sabia de nada disso", Rosa finalmente conseguiu dizer, a voz quase embargada. "Não tenho ideia do que você está falando."
Ela olhou para Lucas, que desviava o olhar. O que era real? O que era uma mentira? Eduardo, aproveitando a fraqueza do momento, se adiantou. Você não faz ideia, Caio. Essa moça pode estar se fazendo passar por alguém que ela não é. E se não for apenas um ponto de conexão com Ana, mas algo mais sombrio. A súbita maré de desconfiança parecia transbordar na sala, afetando o clima tenso. O que mais você sabe? Caio rosnou, o tom de desespero e sua voz crescendo. Ele parecia lutar para manter a sanidade, enquanto os próprios fundamentos do seu mundo começavam a desmoronar. Helena, em meio ao caos, tentou unir as peças. Se ela é irmã da Ana, então estamos em um território perigoso. E se houver algo mais? Algo que nossa família não conseguiu resolver antes? O nervosismo dela passava como eletricidade no ar. O passado parecia pulsar nos corredores da mansão, como se as paredes soubessem mais do que deixaram transparecer. O silêncio foi quebrado por um grito involuntário de Lucas. Parem! Para! Ele olhou diretamente para Rosa, seus olhos agora ardentes. Se você é parte da minha mãe, você quer dizer que você sabia de tudo isso? As palavras frequentes de acusação soaram como um trovão na sala. Rosa estremeceu. Lucas, eu não sabia. Eu só queria te ajudar. Nesse instante, a fragilidade da esperança se tornava um cristal perigoso, prestes a se estilhaçar. O coração dela batia acelerado, como se estivesse a um passo de fazer uma escolha fatal. Caio fechou os olhos por um momento, respirando fundo, lutando contra a tempestade interna. As sombras do passado ameaçavam engoli-lo. Se você está dizendo a verdade, então por que ninguém nunca falou sobre você? Sobre as razões que levaram Ana a ir embora? Mas, antes que Rosa pudesse responder, outra batida forte na porta ressoou como um tambor. Todos olharam com uma mistura de apreensão e expectativa. Caio se virou, e ao abrir a porta, deparou-se com uma figura encapuzada, o rosto oculto nas sombras, mas a urgência na presença era inegável. Você precisa saber a verdade sobre Ana e o que aconteceu antes do acidente. A voz veio de baixo, tremendo de emoção. A figura se adentrou na sala, revelando um semblante conhecido. Era Sofia, a melhor amiga de Ana, com olhos cheios de lágrimas. Eu fui a única a saber. Ninguém quer que você descubra a verdade, porque ela está escondida em mais segredos do que você imagina. E a vida do seu filho depende disso. O clima virou e o que antes era uma busca por compreensão virou um mar de mistérios, segredos e vidas que se entrelaçavam de maneiras impensáveis. Agora a sala se encheu de murmúrios, e cada um começava a perceber que o que havia sido normal até então já não existia mais. A verdade parecia a única saída, mas seria aceitável? O sentido de segurança se esvaía, e a dúvida crescia como uma sombra. O que realmente se escondia nas profundezas daquele passado familiar? E no fundo, em meio a tudo isso, uma ideia fascinante surgiu na mente de Rosa. Uma verdade que poderia mudar tudo, mas para isso ela precisaria da coragem de todos ao seu redor. Se a vida de Lucas depende da verdade, o que vai precisar todos para ela? Precisamos encontrar essa verdade antes que ela desapareça para sempre. Agora o futuro estava repleto de interrogações, e a única certeza era que novos desafios estavam prestes a surgir. No meio daquela tempestade, quem realmente sairia ileso? O mistério apenas havia começado. O momento congelou a respiração de todos. A luz da mansão parecia mais fraca, e uma tensão crescente preenchia cada canto do ambiente. Rosa olhou para Caio, buscando segurança em seu olhar. Mas o medo tomava conta de seu rosto. Helena, confusa, olhava de um lado para outro, lutando para processar a nova revelação. As palavras de Eduardo estavam ecoando na mente de todos. Você precisa saber a verdade. A voz de Sofia ainda reverberava, mas agora parecia um eco distante. A vida do seu filho depende disso. Caio, visivelmente agitado, finalmente quebrou o silêncio.
Que verdade é essa que você está falando? Sua voz estava carregada de desconfiança e desespero. Sofia deu um passo à frente, e todos notaram as lágrimas em seus olhos. Ana, sua esposa, tinha mais segredos do que você imagina. Rosa não é só irmã dela. Ela é a verdadeira mãe de Lucas. Essas palavras caíram como uma bomba na sala. O impacto foi tão forte que o ar parecia ter sido sugado, deixando todos sem fôlego. Como assim? Isso é impossível. Caio balbuciou, seus pensamentos emaranhados. Sua crença na pureza da conexão entre Rosa e Lucas agora tinha uma nova camada. Uma que ele não podia suportar imaginar. Não, não pode ser. Helena interrompeu, seu tom de voz crescente. Você está dizendo que Rosa é a mãe do Lucas? Isso não faz sentido. Rosa, paralisada, sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Sofia, isso não é verdade. Eu não sei do que você está falando. Ela tentou defender-se, mas a desconfiança no olhar de Caio causou um golpe ainda mais profundo. Mas Sofia não parou. Eu prometi a Ana que cuidaria da criança. Quando ela morreu, eu não tinha escolha. Rosa não pôde ficar com ele. Ela era muito jovem e não tinha condições. Eu fiquei com Lucas. E agora? Agora é hora de revelar a verdade. Mas como você sabe disso? Helena questionou, sem acreditar. Porque eu estava lá. Eu vi tudo. Sofia respondeu, a voz quebrando. A verdade está escondida em um abrigo de mentiras. Ana sempre teve medo de que você achasse que Lucas não era seu. O olhar de Caio escureceu. Ele sentiu o chão desmoronar debaixo de seus pés. Mas Lucas? O que aconteceu com Lucas? Ele foi levado de mim? A dor na voz dele era palpável. Rosa se sentiu vertiginosa. Eu só queria ajudar. Eu só queria que ele voltasse a viver com esperança. Como isso pode acontecer? Desesperada, ela olhou para Lucas, que a fitava com uma mistura de confusão e medo. Então, tudo isso era um plano para que você pudesse se aproximar do meu filho? Caio perguntou, a desconfiança crescendo. Eu não fazia ideia. Eu só queria que ele soubesse que não estava sozinho. Rosa implorou. Mas a sombra do desespero se estendia entre eles. Uma nova verdade começava a se desdobrar, puxando todos para um abismo. A luz da esperança havia desaparecido, dando lugar a uma escuridão impenetrável. As vozes começaram a se misturar em um caos de emoções. Gritos, súplicas e lágrimas. Ninguém sabia em quem confiar. O ar estava saturado de acusações e arrependimentos. Vão embora! Todos vocês! Lucas gritou, a fragilidade do seu ser se elevando à superfície. Só quero paz! E nesse momento de crise explosiva, um som sinistro ressoou de fora da mansão. Uma batida violenta, seguida do smash de vidro estilhaçando. Todos se viraram, e a visão que encontraram paralisou todos instantaneamente. Um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço, os rostos ocultos, mas as intenções claras. Caio deu um passo à frente, protetor. O que vocês querem? Sua voz firme contra a tempestade de incertezas. Um deles, com uma voz rouca e ameaçadora. Respondeu, levamos o garoto. Ele é a chave para tudo, e temos contas a ajustar. O inesperado estava aqui, e o que parecia um simples desenrolar de segredos familiares agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. Rosa, agora com o coração na mão, percebeu que sua conexão com Lucas não era apenas um laço afetivo. Era a linha tênue entre a vida e a morte. O que mais estava para acontecer? A verdadeira extensão dos segredos, agora expostos e à mostra, desafiaria a todos. Com pressa, o que poderia ser um futuro de esperança agora se tornava um campo de batalha, não apenas de corações, mas de vidas. A pergunta pendia no ar. Quem realmente tinha controle do destino de Lucas? E o que mais seria revelado nesse novo abismo de caos? O grupo de homens encapuzados avançou, suas intenções tão sombrias quanto a noite. O coração de Caio batia forte.
Ele sentia que tudo o que construiu podia desmoronar a qualquer momento. O que vocês querem? Ele repetiu, firme. Mas a dúvida o consumia. O medo estava estampado no rosto. Um dos encapuzados deu um passo à frente, seus olhos ardendo com uma determinação. Nós só precisamos do garoto. Ele é essencial para nós. Sua voz tinha um tom que dava arrepios. Lucas, ao ouvir aquelas palavras, arregalou os olhos e deu um passo atrás, como se quisesse se esconder. Não, ele não vai a lugar nenhum, Caio gritou, a adrenalina fazendo sua coragem transbordar. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, outro grito ecoou da porta da mansão. Saia do caminho! Uma figura entrando com força, ninguém menos que Ana, a própria irmã de Caio. O rosto dela estava pálido, mas seus olhos eram como fogo. Eu não deixarei que levem meu sobrinho. O choque tomou conta da sala. Ana? Todos acreditem que ela estivesse morta. O passado que parecia resolvido, agora estava de volta, novamente envolto em mistérios. Rosa se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que era isso? Todos os antes de hoje, todos os pedidos de ajuda, agora além de ignorados, estavam repletos de segredos que nem mesmo ela conhecia. Ana, você está viva? Caio mal conseguia articular, sua mente girando. Ana acenou lentamente, a tensão se acumulava a cada segundo. Sim, e esse lugar está repleto de mentiras. Mentiras? O que você quer dizer com isso? Helena, agora quase em um grito, tinha a mente a mil. Eu vou te contar sobre o que realmente aconteceu, mas primeiro devemos sair daqui, Ana insistiu, sua voz cortante. Eles não estão apenas atrás de Lucas, eles vieram por mim. O ambiente ficou tenso. Lucas olhou para Ana e um lampejo de memória o atravessou, como se ele se lembrasse de algo que nunca havia vivenciado. Você é minha mãe? Ele sussurrou. Uma onda de choque percorreu todos. Rosa tentou se aproximar. Não, Lucas, não escute isso. Eu sou sua mãe. Mas Ana acusou. Não, você não é. Eu sou. E o que você não percebeu é que você foi colocado em uma situação que poderiam ter sido diferentes. A verdade pesada se derramava como uma tempestade, e o coração de todos estava prestes a se despedaçar. Parem! O que está acontecendo aqui? Caio exigiu, sentindo como se estivesse em um pesadelo. Os homens de capuz assistiram, esperando para agir, enquanto Ana continuava sua revelação. A história de Lucas é diferente do que você acredita. Ele estava em perigo, e por isso eu fui forçada a assumir. Rosa, minha irmã, me ajudou a escondê-lo, mas tudo isso veio com um preço. Eles não devem saber o que aconteceu. O impacto da revelação deixou todos em silêncio novamente. A confusão e os sombros fragmentos da verdade colidindo transformavam o ambiente em um verdadeiro campo de batalha emocional. E no meio de tudo isso, outra figura se destacou. Um dos homens encapuzados, que antes parecia apenas um espectro, começou a remover o capuz. A expressão que surgiu deixou todos em estado de choque. Era Lucas, o Lucas adulto, aquele que deveria estar na cadeira de rodas. Ele se virou para os outros, como se tivesse aguardado aquele momento por toda a vida. É hora de enfrentar a verdade de frente, mãe, ele disse. E eu sou o que você não esperava. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas, enquanto tudo ao seu redor se tornava um turbilhão. Lucas, adulto? O que isso significa? O que mais estava escondido nesta teia de mentiras? E assim, naquele instante de revelações, o que antes parecia black ou white tornou-se um espectro de cinzas. As interrogações pairavam no ar, mas uma certeza ressoava forte. Nenhuma das certezas que antes tinham podiam ser confiáveis. O que viria a seguir amplificou a complexidade do destino de cada um ali, enquanto o futuro se tornava um grande mistério. O momento congelou. Lucas, agora um adulto, olhava para todos com uma mistura de determinação e medo. As palavras de Ana ainda pairavam no ar, fazendo a tensão crescer. Rosa se sentia tensa, o coração apertado.
O que as revelações estavam fazendo com eles? O que mais poderia vir à tona? Ana tomou um passo à frente, seu olhar fixo em Lucas. Nós precisamos sair daqui, agora. Eles não podem saber que você está vivo. A urgência na voz dela era evidente. Mas antes que pudessem agir, as portas da mansão foram estouradas com uma força brutal. O som ecoou por toda a sala, e todos se viraram. Entrou um grupo de homens, mais de 5, todos com armas em punho. O pânico se espalhou como um incêndio. Fiquem onde estão, um deles gritou, a voz grave como uma tempestade. O olhar afiado dele fixou-se em Lucas. Nós sabemos quem você é. Venha conosco. O choque deixou todos paralisados. Lucas, ao ver a determinação nos olhos daqueles homens, sentiu o chão abaixo dele tremer. Ana se colocou à frente dele, como um escudo. Vocês não vão levar meu filho. As palavras dela ecoaram com uma força que surpreendeu a todos. Ele não é seu filho. Ele é uma mercadoria. O homem riu, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. E você, Ana, está em apuros. O jogo acabou. As palavras cortaram como lâminas. Rosa sentiu a bile subir. O que estava acontecendo? A verdade que parecia emergir agora se tornava um caos. O olhar de Caio voltou-se para Rosa, uma interrogação silenciosa. O que ela sabia que ainda não havia revelado? Me deixe em paz. Eu não sou o que vocês estão procurando. Lucas gritou, seu medo transparecendo. O grupo de homens, porém, estava determinado. Ah, mas você é. Você é a chave, gritou o mesmo homem, seu tom assertivo eletrificando o ambiente. E nós não vamos desistir até pegá-lo. Ana olhou de volta para Caio, angustiada. A verdade sobre Lucas, tudo isso foi para protegê-lo. Vocês não entendem o perigo em que ele está. Eles não querem somente sequestrá-lo. Eles querem o que está dentro dele. O pânico floresceu. E quando ninguém esperava, um dos homens disparou um tiro para o teto, fazendo as tábuas de madeira estourarem por todo lugar. Todos gritaram. A tensão estava no ápice. Eu sabia que voltaria para me vingar, disse uma voz conhecida, desviando a atenção dos invasores. Era Helena, mas com a feição transformada em algo quase demoníaco. Todos pararam para olhar. Desde que você se afastou de nós, Ana, sabia que um dia precisava de ajuda. E hoje, aqui estamos nós. O quê? As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. Helena era parte da trama. Uma traição que corria mais profunda do que todos imaginaram. Você estava do lado deles o tempo todo? Caio perguntou, um misto de traição e desespero na voz. A revelação o golpeou abaixo da linha de cintura. Eu fiz o que precisava ser feito, ela gritou, o rosto em chamas de raiva. É hora de Lucas saber o que realmente é, porque ele não é o simples e inocente garoto que você pensa que ele é. O que estava acontecendo? E passado, a dor e as verdades ocultas estavam prestes a explodir. Rosa olhou para Lucas, que parecia profundamente abalado. A vida dele estava prestes a ser transformada de uma maneira que nem ele poderia imaginar. Por que não me contou a verdade, Ana? Lucas perguntou, seu tom desolado. Quem sou eu realmente? A pergunta pairou no ar, e enquanto os homens encapuzados se moviam impacientes, Rosa percebeu que a conexão que estabelecera com Lucas estava ameaçada de se desfazer. Os segredos, agora, como espuma no mar revolto, prometiam uma tempestade. Você precisa conhecer seu poder, Lucas. É mais do que você imagina. Ana disse, mas no fundo, o receio em seus olhos só mostrava a fragilidade da situação. E assim, entre mentiras e batalhas, a sala se tornava cada vez mais um campo de batalha. O que estava em jogo não eram apenas vidas, mas verdades que poderiam destruir tudo o que conheceram. E enquanto a tensão se acumulava, uma única pergunta queimava na mente de todos. Quem realmente era Lucas e o que mais estava por vir naquela noite caótica? A verdade permanecia fora de alcance, com labaredas de mistério dançando entre eles. O futuro agora era um vazio, carregado de incertezas e segredos ainda mais sombrios a serem revelados. O momento congelou. Lucas, agora um adulto,
Olhava para todos com uma mistura de determinação e medo. As palavras de Ana ainda pairavam no ar, fazendo a tensão crescer. Rosa se sentia tensa, o coração apertado. O que as revelações estavam fazendo com eles? O que mais poderia vir à tona? Ana tomou um passo à frente, seu olhar fixo em Lucas. Nós precisamos sair daqui, agora. Eles não podem saber que você está vivo. A urgência na voz dela era evidente. Mas antes que pudessem agir, as portas da mansão foram estouradas com uma força brutal. O som ecoou por toda a sala, e todos se viraram. Entrou um grupo de homens, mais de 5, todos com armas em punho. O pânico se espalhou como um incêndio. Fiquem onde estão, um deles gritou, a voz grave como uma tempestade. O olhar afiado dele fixou-se em Lucas. Nós sabemos quem você é. Venha conosco. O choque deixou todos paralisados. Lucas, ao ver a determinação nos olhos daqueles homens, sentiu o chão abaixo dele tremer. Ana se colocou à frente dele, como um escudo. Vocês não vão levar meu filho. As palavras dela ecoaram com uma força que surpreendeu a todos. Ele não é seu filho, ele é uma mercadoria. O homem riu, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. E você, Ana, está em apuros. O jogo acabou. As palavras cortaram como lâminas. Rosa sentiu a bile subir. O que estava acontecendo? A verdade que parecia emergir agora se tornava um caos. O olhar de Caio voltou-se para Rosa, uma interrogação silenciosa. O que ela sabia que ainda não havia revelado? Me deixe em paz, eu não sou o que vocês estão procurando. Lucas gritou, seu medo transparecendo. O grupo de homens, porém, estava determinado. Ah, mas você é a chave, gritou o mesmo homem, seu tom assertivo eletrificando o ambiente. E nós não vamos desistir até pegá-lo. Ana olhou de volta para Caio, angustiada. A verdade sobre Lucas, tudo isso foi para protegê-lo. Vocês não entendem o perigo em que ele está. Eles não querem somente sequestrá-lo. Eles querem o que está dentro dele. O pânico floresceu, e quando ninguém esperava, um dos homens disparou um tiro para o teto, fazendo as tábuas de madeira estourarem por todo lugar. Todos gritaram. A tensão estava no ápice. Eu sabia que voltaria para me vingar, disse uma voz conhecida, desviando a atenção dos invasores. Era Helena, mas com a feição transformada em algo quase demoníaco. Todos pararam para olhar. Desde que você se afastou de nós, Ana, sabia que um dia precisava de ajuda. E hoje aqui estamos nós. O quê? As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. Helena era parte da trama, uma traição que corria mais profunda do que todos imaginaram. Você estava do lado deles o tempo todo? Caio perguntou, um misto de traição e desespero na voz. A revelação o golpeou abaixo da linha de cintura. Eu fiz o que precisava ser feito, ela gritou, o rosto em chamas de raiva. É hora de Lucas saber o que realmente é, porque ele não é o simples e inocente garoto que você pensa que ele é. Por que não me contou a verdade, Ana? Lucas perguntou, seu tom desolado. Quem sou eu realmente? A pergunta pairou no ar. As palavras de Helena ainda ecoavam, quando de repente, um carro distante acelerou e bateu violentamente contra a parede da mansão, fazendo tudo tremer. O impacto foi tão forte que pedaços do teto começaram a desabar. O grupo de homens ficou em choque, os olhares se misturando entre confusão e medo. Dos destroços, uma figura emergiu. Era alguém vestido de forma familiar, mas a expressão no rosto trazia revelações que ninguém podia imaginar. Cheguei para buscar o que é meu, gritou. Era Sofia, mas com uma determinação implacável, segurando uma caixa que brilhava com uma luz intensa. Rosa sentiu o coração parar. O que você está fazendo aqui? O que tem nessa caixa? A tensão se intensificava, e a adrenalina pulsava como um tambor no peito de todos. Sofia avançou, ignorando os gritos dos homens. Vocês não sabem do que estão lidando. Lucas é muito mais do que uma mercadoria.
Ele é a chave para a segurança de todos nós. E essa caixa, ela abriu a tampa devagar, revelando um objeto que pulsava com energia. Uma onda de pavor percorreu a sala. O que estava dentro? Uma arma? Um artefato? No mesmo instante, os homens armados perceberam que tinham subestimado a situação e, em um movimento desesperado, começaram a se organizar para atacar. A última chance! Sofia gritou, a voz cortante. Se não agirem agora, tudo pode acabar. E enquanto a sala se transformava em um caos absoluto, a verdade ainda não revelada estava prestes a explodir. Lucas olhou fixamente para a caixa, a luz refletindo em seus olhos. O que ela significava para ele? E o que ele realmente era? A pergunta retumbava na mente de todos. Agora, a verdadeira natureza de Lucas estava prestes a ser revelada. Enquanto novos mistérios surgiam a cada instante, e o futuro de todos dependia da escolha que fariam naquele momento caótico. A luz da caixa pulsava, iluminando os rostos inquietos ao redor. Sofia estava ali, e a tensão se tornava palpável. Lucas, você precisa entender. Ela começou, mas a interrupção de um novo grito cortou a atmosfera elétrica. Desmaiá-lo! Agora! O homem de roupas negras se virou para os outros na sala, o olhar fixo em Lucas, como se ele fosse um prêmio a ser conquistado. O tempo parecia ter desacelerado. As palavras de Sofia estavam perdidas em meio ao caos. Lucas, apavorado, forçou um passo para trás. Mas Ana avançou, os olhos cheios de proteção. Fique atrás de mim, ela gritou, olhando diretamente para o homem. Eu vou protegê-lo a todo custo. No entanto, o homem não hesitou. Ele lançou algo em direção a Ana, um objeto que explodiu em uma nuvem de fumaça. O ar se tornou denso, e todos começaram a tossir, os olhos ardendo. Rosa lutou contra a corrente de desespero, tentando entender o que estava acontecendo. A fumaça tornou-se um vórtice de pânico, e por um momento, tudo parecia um sonho aterrorizante. Lucas se sentiu perdido, os rostos se distorcendo na confusão. Clara, a irmã de Caio, então surgiu, correndo. O que está acontecendo? Ela gritou. Estava tudo fora de controle. Os homens de capuz avançaram, e um deles agarrou Lucas pelo braço. Vá embora, agora! Caio gritou, mas seus próprios instintos de proteção estavam começando a falhar. No meio do tumulto, o sombrio homem que liderava os invasores olhou para Sofia, um sorriso cruel nos lábios. Então você realmente trouxe Lucas de volta. Espero que esteja pronta para pagar o preço. E com um movimento cortante, ele puxou a luz da caixa e apontou na direção de todos. Uma onda de eletricidade dançou pelo espaço e a sala pareceu tremer. A energia afetou cada um, como se um grande segredo tivesse sido revelado. Rosa viu as expressões de medo nos rostos de todos. Lucas estava em choque, os olhos procurando por respostas no olhar da mãe. Lucas, você não deveria estar aqui. Ana gritou, mas sua voz se perdeu na confusão crescente. Os homens estavam se aproximando, e a iluminação da caixa mudava doivamente, como se estivesse reagindo à presença de Lucas. Quem é você, Lucas? A voz de Sofia era baixa, quase um sussurro. O que eles realmente querem de você? E naquele instante, a verdade despencou como um muro em uma avalanche. Mais do que homem ou mercadoria, Lucas era um símbolo, uma ligação entre mundos que ninguém poderia imaginar. Ele não era apenas vital, mas a chave para segredos ocultos de um passado que ameaçava engolir a todos. A caixa clareou de repente, as luzes explodindo em um brilho ofuscante. Algo dentro de Lucas despertou. Ele gritou, o som ecoando e reverberando nos ouvidos de todos, como se a própria essência dele buscasse liberdade. Eu sou o que você nunca quis que eu fosse. As palavras reverberaram e um silêncio mortal tomou conta. O que ele queria dizer? A expressão no rosto de Ana mudou de proteção para desespero. Não, Lucas, não fale! Mas a caixa parecia pulsar com vida, e Lucas, em um instante de clareza, fez a ligação.
A verdade caía sobre eles como um manto escuro. Ele não apenas era filho de Ana, mas havia algo mais, algo profundo que poderia mudar atritos que pareciam desgastados por tantas mentiras. E enquanto ele cerrava os punhos, um grito cortou o ar, vindo de fora da mansão. As portas bateram com força, e uma nova onda de pânico se espalhou. O grupo de homens hesitou, mas uma batida surda no fundo da casa ecoou como um sinal de alerta. "Corram! Precisamos sair!" gritou Sofia. Mas todos estavam paralisados, suspensos entre o que já sabiam e a nova verdade que estava prestes a se revelar. A caixa, ainda acesa, parecia ter mais a oferecer, e Lucas estava prestes a desatar o nó que prendia todos ao passado. A pergunta queimava nas mentes de todos. O que realmente somos? E quem somos nós uns para os outros? O som abafado da caixa pulsava, e Lucas, com o coração acelerado, olhava ao redor, sentindo a pressão de todos os olhares sobre ele. Palavra por palavra, a tensão aumentava. A fumaça ainda cobria a sala, dificultando a visão, mas a luz da caixa era tão intensa que parecia rasgar a escuridão. "Você é a chave", a voz de Sofia ecoou. Lucas sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a explodir. Ele pisou firme, cada segundo se arrastando, enquanto sua mente tentava compreender o que estava acontecendo. Ele não era apenas Lucas, o menino da cadeira de rodas. Ele tinha um significado maior, algo que ameaçava derrubar tudo. Os homens de capuz hesitaram, vendo a energia da caixa dançar, imprevisível. Um deles fez um sinal, pronto para agir. "Se você não vier, nós levaremos o que é nosso." Ana olhou para Lucas com desespero. "Não, fique aqui comigo." A urgência na sua voz trazendo um misto de proteção e medo. Mas algo na mente dele estava mudando. Um novo entendimento começava a emergir. "Espere!" Lucas gritou, sua voz penetrando o caos. "O que vocês querem de mim?" Ele tentava entender por que ele era tão importante. Então a porta da mansão se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou. Era Helena, mas não estava igual. Com um olhar determinado, ela se virou para o grupo de homens. "Parem! É hora de vocês saberem a verdade." Todos se viraram para ela surpresos. "Helena, você, o que está fazendo aqui?" Caio perguntou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Os badalos do passado explodiram em seu peito. "Lucas," Helena avançou, e então num movimento brusco, ela tirou algo do bolso. Era um colar com um pingente que brilhava. "Você não entende, Lucas. O que você carrega é mais do que só seu. É nosso legado." O ar ficou pesado de repente. Todos a olharam incrédulos. Um silêncio profundo tomou conta, quebrado apenas pelo choque nos olhares de Caio e Ana. Rosa estava ainda em estado de confusão, sua mente tentando juntar as peças. "Legado? O que você quer dizer com isso?" Lucas perguntou, sua voz baixa, mas pressionada. O que Helena estava dizendo parecia tirar o chão sob seus pés. "Eu sou parte de algo maior, Lucas. Você sempre foi. O que está dentro de você não é um fardo, é uma força. Você pode controlar isso." Ela parecia instigada, mas havia um toque de temor em sua voz. Mas antes que mais perguntas surgissem, os homens de capuz começaram a se aproximar, e a tensão voltou a aumentar. Lucas sentiu uma onda de pavor. "O que eles querem de mim?" Ele repetiu, nesse frenesi. E então, em um movimento brusco, Helena levantou o colar e uma onda de luz irrompeu da joia. Ela iluminou toda a sala, como se todo o caos fosse suprimido pela verdade que estava surgindo. Mas nesse brilho intensamente ofuscante, algo inesperado aconteceu. Os homens recuaram, mas uma sombra surgiu atrás de Helena. Era a figura de um homem alto, de costas, com uma aura que rechaçava qualquer um na sala. Ele se virou lentamente e, ao ver o rosto, todos ficaram em estado de choque. Era Eduardo, ex-marido de Helena, e seu olhar estava repleto de uma intensidade que fazia a sala parecer pequena. "Você não deveria ter vindo, Helena," ele disse com uma voz fria. Agora o jogo mudou,
E vocês não têm ideia de que estão lidando com força que não controlam. Lucas, em meio a tudo isso, começou a perceber algo temeroso dentro de si. Ele não era só um garoto. Ele era a peça central de um quebra-cabeças obscuro que começava a se montar. O que realmente aconteceria agora? A luz da caixa ainda pulsava e as respostas que ele buscava estavam mais próximas do que nunca. Mas o que mais estava escondido? A verdade sobre sua identidade, seu poder e o impacto de tudo isso na vida de todos o cercando. O pânico parecia aumentar, e as palavras de Helena e Eduardo ecoavam na mente de Lucas, embaralhadas. Você não quer saber quem você realmente é? A pergunta dançava entre eles, desafiando-os. O que aconteceria a seguir? O futuro estava incerto, e a única certeza era que nada seria como antes. O clima estava eletricidade pura, e Lucas sentia a energia pulsando dentro da caixa. Ele olhou para Helena, seu coração acelerado, a tensão preenchendo cada canto da sala. O que você quer dizer com isso? Que legado é esse? Ele perguntou, a voz trêmula. Helena respirou fundo. Suas mãos tremiam. Você é parte de uma linhagem antiga, Lucas. Não é apenas uma criança comum. Você possui habilidades que foram passadas de geração em geração. É por isso que eles querem você. Cada palavra batia como um tambor, ecoando nas paredes da mansão. Os homens encapuzados hesitaram. A demarcação de poder entre eles e Lucas agora estava mudando. Uma onda de dúvida parecia percorrer o grupo. As instruções que tinham anteriormente ameaçavam se perder em meio ao pavor do desconhecido. Eduardo então deu um passo à frente, seu olhar determinado. Eu não deixarei que isso aconteça. Helena, você precisa entender que a vida do Lucas é muito mais preciosa do que qualquer poder. Eles só querem usá-lo. O alvoroço cresceu rapidamente. Os sentimentos estavam à flor da pele. Cale-se, Eduardo. Helena gritou, a frustração pesando em cada sílaba. Você não entende. Ele precisa assumir a responsabilidade pelo que é. Aquela tensão era uma tempestade prestes a explodir. Lucas, percebendo que o perigo estava perto, sentiu um impulso crescente. Por que vocês não podem simplesmente me deixar em paz? Eu não quero nada disso. Sua voz ecoou, e em um momento de clareza ele decidiu que não se deixaria ser controlado. Então, enquanto a discussão se intensificava, a luz da caixa cintilou de forma explosiva. Lucas olhou para ela, e uma força até então desconhecida começou a fluir por seu corpo. Era como se tudo que ele não compreendia finalmente estivesse se conectando. No fundo de sua alma, ele soube o que fazer. Vocês querem saber quem eu sou? Ele gritou, cada palavra carregada de coragem. Eu não sou um objeto ou uma mercadoria. Eu sou mais do que isso. O ar se tornou pesado e os homens recuaram, sentindo a onda de energia que emanava dele. A caixa brilhou intensamente e, em um instante, todos na sala sentiram a vibração, como se a mansão inteira estivesse respondendo às palavras de Lucas. Ele fechou os olhos e, quando os abriu novamente, havia uma certeza tranquila no olhar. Um dos homens, tomado pelo medo da mudança, tentou avançar. Mas antes que pudesse agir, uma explosão de luz irrompeu da caixa, lançando-o para trás. Os outros começaram a recuar, assombrados. A cena tomou um novo curso. A verdade emergia, e todos os segredos estavam começando a sair à superfície. Lucas sentia a força dentro de si se intensificando. A unidade de suas raízes estava se fortalecendo, e ele sabia que isso não era apenas sobre ele, era sobre todos. É hora de acabar com isso, Lucas disse com uma voz firme, seu olhar seguro e determinado. E naquele momento, ele ativou o poder que corria em suas veias. Uma energia pura emanou de sua essência, reunindo todos, unindo os resquícios de amor e dor que os cercavam. A luz não era apenas uma defesa, era uma esperança, a união contra a escuridão. E enquanto a sala se iluminava, Lucas lançou sua força na direção dos homens, com a certeza inabalável de que eles não controlariam mais seu destino. Quando a poeira assentou
e o eco do combate silenciou, Lucas olhou para Ana, depois para Helena e então para Rosa, que estava ali, testemunhando tudo. Está tudo bem, ele disse, de forma tranquila, um peso imensamente grande se dissipando. Nós vamos superar isso juntos. E assim, mesmo com as feridas visíveis e o trabalho à frente, uma nova esperança foi semeada. A vida de cada um estava para se transformar. As sombras do passado não eram mais temíveis. Eles tinham uns aos outros. Devemos nos preparar, pois isso não acabou, Ana afirmou, mas um novo calor estava em sua voz. Havia desafios a serem enfrentados, mas juntos tinha a confiança de que poderiam superá-los. Lucas agora era uma parte ativa da sua própria história, e de lá para frente, a jornada de descoberta apenas começava. E enquanto a luz ecoava, entre sorrisos e lágrimas, havia algo importante que precisava ser feito. Agora, enquanto você se despede dessa incrível viagem, lembre-se, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos sobre este desfecho impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final fabuloso. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Os verdadeiros fãs sabem como isso faz a diferença. Nós,